Meu nome é Agnes Anna Stapelbroek-Meelman. Nasci na Holanda, em Gelderland, dia 4/4/1939. A senhora nasceu aonde? Em Gelderland. E daí viveu em Gelderland também? Um mês. Um Com mês. um mês de idade, E depois? eu fui para Brabant, Dissen. Dissen. A senhora tem alguma recordação da época que viveu na Holanda? Sim, da escola. A gente ia para a escola de bicicleta. E no inverno a gente ia de tamanco, quando era muito frio. Passava o dia na escola, que a aula era até as 4 da tarde. E assim... Lembra de colegas, Pouco assim, né? Mas assim... Com que idade a senhora veio para o Brasil? Eu completei 10 anos no navio. Então a senhora tem recordação sobre a decisão que seus pais decidiram vir para o Brasil. A senhora lembra como é que foi essa decisão? Olha, muito pouco, porque assim, os pais já não eram muito assim de conversar e então a gente realmente não me lembro. Não posso assim. A senhora lembra como foi o embarque? Ou aonde que foi o embarque? Assim, eu me lembro na Holanda que eu sentava lá fora e eu só estava assim imaginando fazer aventura, né? Achava mais coisa que eu vou ver, mais bonito vai ser. E quando eles carregaram a caixa da fábrica, o pai trouxe uma fábrica quase completa. E quando eles carregavam, então, os caibros ali na oficina do pai chegavam a vergar assim para baixo, né? Do peso. Então isso ali, eu acho que para mim achava tudo maravilhoso, né? Iria ser uma aventura. E era uma aventura. E a senhora lembra do nome do navio? É Alkenip. É um navio holandês. Navio de carga. De carga. Navio de carga, mas a nossa comida era muito boa porque era comida holandesa, né? E a senhora tem recordação da viagem em si? Das pessoas que vieram? Sim. Assim, sobre a comida era boa. E como a gente não tinha nada para fazer no navio, então me lembro muito bem que de tarde a gente rezava terço e o pai trouxe gaitas da Holanda e a gente dançava, cantava. E eu me recordo que a gente dormia em beliches e nós, como eram crianças, nós dormíamos em cima e a mãe dormia embaixo de nós. E dormia a família junto? Não, eu acho que não, era tipo camarotes assim, né? E eu acho que separado, acho que os homens, né? Isso até não sei dizer, não lembro. Porque foram 3 semanas, né? E quem que veio junto com vocês? A família? Lembra de mais pessoas? Família Faril. E quem mais veio? Veio Herman. Eu só sei o primeiro nome de Herman. E a esposa dele a gente chamava de Tante Cresce. E aí veio junto o Tom Michels e Jan Michels. Eles eram casados pouco tempo, não sei, talvez meses, não sei. Eles, isso eu me lembro também. Quem mais será que veio? Algumas famílias mais, mas eu não me recordo. E desembarcaram aonde? Em Santos. Em Santos? E aí foram direto aqui para Nometok ou foram para Olambra? De trem. E como é que foi a viagem de trem? Eu me recordo, assim, parecia banco de jardim, né? E assim foi uma viagem muito comprida. Então a gente ficava, não sei, talvez 2 dias, 2 noites, eu não sei, no trem. Assim, né? Na banca de praça. Viajando. E eu sei quando a gente passou algum lugar, eu devo ter passado perto por Santa Catarina, ou sei lá, e ali começaram a passar a cuia de chimarrão.
E aí nós achávamos muito engraçado, passava por todo o vagão, menos por nós, porque nós falávamos em holandês. E nós dizíamos, como é que pode, de boca em boca, tomando nessa cuia? E daí, quando parava na estação, esquentava a chaleira d'água, porque não tinha térmica. E a gente não entendia isso. Mas e hoje eu sou viciada em chimarrão. Eu levanto de manhã e tenho que tomar meu chimarrão. Agora estou sozinha, mas meu chimarrão não acredito mais. Incorporou. Então essa foi a viagem para Não Me Toque, de trem. Não, para Rolambra. De Santos para Rolambra, na fazenda. Aquilo não era cidade, era uma fazenda ainda naquela época. E quanto tempo ficaram em Alhambra? De 49 a gente veio, 53 a gente veio para Não Me Toque, em maio. E como é que vieram de Alhambra para Não Me Toque? Qual é o meio de transporte? O transporte, meus irmãos vieram tudo junto com a mudança em cima do caminhão. Eu acho que os 3 irmãos. E nós, eu acho que deve ter sido de ônibus, eu acho. Não lembro. Porque devia ter uns 13 anos, né? Eu tinha 13. Sim, eu tinha, acho que, completado 14 anos em abril, eu fiz 4 de abril, e daí em maio a gente veio. E qual foi a impressão que a senhora teve, então, vindo aqui em Não Me Toque? A primeira impressão de Não Me Toque? Assim, a gente gostou porque tinha assim, gente do nosso sistema, alemão, italiano, né? E lá em São Paulo a gente pouco se misturou, né? Não se misturou. Não, e a própria colônia holandesa, ela ficou muito fechada, era pequena. O supermercado era nosso, a igreja, tem uma igreja só para nós holandeses fazer a missa, as coisas. Então a gente que talvez fez errado, né? E lembra por que os seus pais resolveram então vir para Não Me Toque? Ou isso já foi uma decisão lá da Holanda que vocês vinham para Não Me Toque? É que lá, assim que eu saiba, a cooperativa lá não deu muito certo, porque assim que me parece que o pai não podia trazer, quer dizer, se o pai ia trazer dinheiro para o Brasil, ele teve que deixar o dinheiro já na cooperativa. Então a preocupação do pai foi trazer o que ele podia, então ele trouxe a oficina. Ele comprou muita coisa, assim. Me lembro que eles compraram 22 cobertores, que achavam que no Brasil não ia ter nada. Então, para cada filho, pelo menos, ter 2 cobertores, né? E, assim, móveis. E eu me recordo, assim, o pai contratou gente para fazer, assim, empacotar as coisas, né? Quase não entrava uma agulha, sabe, de tão perfeito, né? As cadeiras, assim, era cadeira nova, tudo desmanchado, assim, um encaixadinho no outro, né? Bem, então, para não perder espaço. Então, o pai trouxe muita coisa para não sei quanto dinheiro que ele trouxe, né? Mas o dinheiro ele tinha que dar para a cooperativa. E naquela época, por incrível que pareça, a cooperativa já não dava muito certo. E o pai era certo, né, achava que tinha que ser tudo certinho. Então o pessoal trabalhava, ia na cooperativa para pedir um dinheiro, daí sempre era tudo em vermelho, não tinha dinheiro. O pessoal só trabalhava, não tirava nada. E aquilo foi indo, e eu acho que talvez já devia ter sido pessoas que saíam antes de nós, de lá, né? E como o pai era muito certo, meus irmãos eram tudo novo ainda, então o pai saiu de lá perdendo muito. Eu me lembro assim que falaram em 70 mil, eu não sei quanto dinheiro que podia ser, mas o pai perdeu muito. E daí começou aqui no Me Toque, daí ele conseguiu, acho que comprar aquele, ali no centro, né? Sim, onde é que foi a Stara, né? Onde era a Stara, comprou um terreno com uma casinha de madeira, e daí fizeram a oficina de madeira. E compraram 12 hectares de terra, e a Rica então já tinha namorado, a Kornskijk, e ele também comprou 12 hectares, e então ele então foi trabalhar lá. E nós tínhamos que ajudar ali na fábrica. Né? A senhora fazia o que na fábrica? Olha, lavar todas aquelas roupas de óleo, né, de graxa. E então, a mãe queria tudo limpo. Ela dizia, não, vamos tirar o grosso
né, que depois usa de novo. A mãe não, tem que ferver a roupa. O pai tinha feito uma máquina de lavar roupa de cobre, que a gente lavava a roupa enquanto a máquina lavava a roupa, ela tinha fogo debaixo da máquina. O motor e a caixa de óleo era tudo em cima da máquina. E aquilo já esquentava a água. Esquentava, porque senão a gordura não saía. E com a minha irmã rica casou logo, porque o Cor morava longe. Naquela época só podia casar para ir junto, né? Hoje em dia já tudo é diferente, né? E daí eu era bem nova, então eu tinha que trabalhar muito. E a Teresa era mais nova ainda que eu, né? Porque tinha um rarinho no meio. E a mãe tinha muito problema nas pernas, de varize, né? A mãe tinha feridas nas pernas, então a mãe, o que ela podia fazer era o almoço, ela costurava, fazia pão, mas eu cansei de ver a mãe fazer as coisas de joelho. E eu fazia todo o trabalho. E sábado de tarde, para os meus irmãos e o pai não perder tempo, porque eles tinham que trabalhar naquilo que dava dinheiro. Então eu tinha que lavar os vidros da oficina. Cada semana lavar vidro da oficina, pensa. E limpar tornos, varrer a oficina. E uma vez por ano tinha que pintar a oficina por fora e por dentro. E era meu trabalho. Pintar também. E naquela época não era como hoje, né? Assim, comprar aquelas tintas maravilhosas, né? Tinha que fazer. Eu ia lá embaixo, numa baixada, lá no Nenão, lá tinha cactos. A gente pegava as folhas de cactos, eu nem sei como é que eu ia buscar, se alguém ia junto. Eu picava de noite, botava na água, e daí sai aquele limo. O cacto sai aquele limo, né? E daí no outro dia eu misturava com cal e um pozinho amarelo, para dar cor. Assim a gente pintava a oficina e a casa. E depois de uns anos, aí veio já aquela escola em barinha, né? Em baras a escola, né? Então eu desmanchava em banho-maria, não podia ferver. Assim, ó, agora vamos falar sobre a sua vida pessoal. Sim. Né? Qual foi o seu momento mais bonito da sua vida? Olha, tem muitos momentos bons e mais difíceis, né? Mas assim, o que eu quero assim, falar, não marcou, é assim que o Itelmo, meu marido, era professor. E ele sempre ajudava os holandeses nos teatros. Eu ajudava no teatro, fazia umas 2 peças de teatro em holandês por ano. Sim, aí eu decorava a Maria Goretti, eu fiz o papel de Maria Goretti, eu decorei, eu sabia de ponta a ponta toda a peça. E aí então ele ajudava na sonoplastia, sabe? Ele era professor. Mas qual era a sua profissão? Eu sou dolar. Mas não, os holandeses, nós, né, a gente fala, né, o pai achava que estava certo. Então nós não éramos valorizadas. Não. O que eu me recordo bem, estou um pouco fora do... Quando o pai ficava na Holanda, dava aula de português, né? O pai proibia nós assistir aula de português. Então eu ficava atrás da porta para escutar, porque eu queria aprender, mas o pai não deixava. Lá na Holanda? Na Holanda. Então dava aula de português para os rapazes, talvez eram outros, essas coisas tudo, eu não sei, né? não me recordo. E então quando eu vim para o Brasil eu sabia 2 palavras, lâmpada e porta. O significado mesmo, né? Eu sabia que era lâmpada e porta. Então, e aqui no Brasil a senhora chegou a estudar? Eu estudei lá em São Paulo. Eu não sei se era bem 2º grau, porque eu estava no 4º ano quando eu saí da Holanda. E daí eu estudei em São Paulo em 2 meses, 2 meses e pouco eu falava português, porque os pais botaram a gente logo na escola. Criança logo aprende, né? E daí falava português? Sim, daí falava português e depois eu me lembro, eu não sei se era um ensino médio, uma coisa que ela chamava de colmeia. Acho que até a Betsy também fez, a Betsy. E daí quando a gente se mudou para Numitoque, eu, na colégio mesmo, não fui. Eu fiz aula de costura, essas coisas. Eu tive que trabalhar, né? Sim. Porque, por causa dos problemas de saúde da mãe, né? O pessoal tinha que crescer, né? Se fazer, né? E com que idade a senhora se casou? Eu casei com
21. 21? Com quem que a senhora casou? Meu marido era Itelmo Roque Melman, Fassini Melman, né? E o pai dele é de origem alemã e a mãe dele italiana. E o avô dele veio da Alemanha com 3 anos e o bisavô dele era da Itália. Só que naquela época os holandeses não casavam com brasileiros, né? Era uma coisa assim, né? Se davam bem. O Itelmo era de casa. Ele dava aula de português para meus irmãos e, como te falei, eles ajudavam nos teatros, né? E daí ele já tinha outra namorada, aí depois de muitos anos, eu tinha 18 e pouco quando eu comecei a namorar com ele. Mas quando eu comecei a namorar com ele, que a coisa começou a ficar séria, daí aí meus irmãos ficaram preocupados, principalmente o Chico. Não que o Chico não gostasse do Itelmo, mas ele era brasileiro. Aquela, né? E aí o Chico fez de tudo, assim, todos, né, para eu não casar com ele, né, porque ele era brasileiro. E então não era costume casar com brasileiro? Não, de jeito nenhum. Eu acho que das moças, eu sou a única aqui de Nome Toque, e a Lisa, a irmã da minha, da Joana, ela casou com um de origem Yugoslávia, eu acho, mas lá em São Paulo. Depois, alguns rapazes holandeses tinham casado com brasileiro, mas holandesa casar com brasileiro. Não era permitido. Aí, como os pais eram muito católicos, muito ligados aos padres franciscanos, eles falavam logo com os freios franciscanos, Frei Ildefonso, talvez você já ouviu falar, né? E daí eles queriam saber como era a família, porque antigamente era preocupação como era a família, né? Hoje também a gente tem ainda, né? Também. Tem. E aí eles disseram, não, ele é de uma família boa, lá do interior de Garibaldi. Eles eram vizinhos do convento dos padres franciscanos, e realmente a minha sogra era muito... E meu marido foi 8 anos seminarista. Eles eram uma família pobre do interior, né? Religiosa, e a sogra criou um filho padre. E como ele era o mais velho, eles mandaram ele para o seminário em Taquari. Ele também sofreu muito lá, assim, porque ele quase nenhum tinha usado um calçado, não sabia. Mas daí eles botaram ele lá, os padres ajudaram e os pais, então, para ele não pagar lá o seminário, ele foi com 10 anos, imagina, naquela época com 10 anos. Em que ano a senhora casou? Eu casei nos anos 60, 21 de janeiro. E os filhos vieram logo? Ou... Sim, a Maria Inês nasceu no outro ano, 17 de janeiro. Quantos filhos toda a senhora tem? Eu tenho 6 filhas. 6 moças? 6 moças. O nome delas? Maria Inês, Maria Madalena, Maria Teresa, Maria Elizabeth, Maria Letícia e Maria Patrícia. E Marias tem algum motivo? Assim, meu marido sempre dizia, quando vem filhos vão ser Maria, se tem uns meninos vão ser José. Mas eu tive o aborto dele. Como é que dizer, naquela época era muito, depois, né, você sabe como os holandeses são. O meu pai era assim, até muito religioso. A mãe era mais assim, ela sempre dizia, trabalhar também é rezar, sabe? Né? A mãe dizia isso, né? Que ela queria dizer com isso, se a gente só rezava também a coisa não andava. Não anda. Mas o pai era demais assim, né? Era quase uma lei o que os padres diziam. E não é, na verdade não é, né? E os meus sogros também, a sogra, então, nossa, aqueles italianos eram muito religiosos. E depois que casaram, tiveram filhos, essa discriminação passou? Não, depois que a gente, né, começou a namorar, então, quando meus pais deixaram, daí não teve mais jeito. Mas agora, se meus pais não tivessem deixado... Aí os manos também não iam. Não, daí eu acho que eu não ia. Mas os holandeses também, no fim, não tinha mais. Não tinha. Muitos voltaram por causa disso. Não, e também os casamentos, Vilma, deu tudo certo. Tem muitos casamentos que tiveram muitos problemas. Claro. Porque quando, quer dizer, não é só o amor, mas eu acho que o amor é em primeiro lugar, né? Que a pessoa tem que... para poder passar. Então, os holandeses, no fim, né, foi Varil com Solier com Van Hout, e assim, sabe, não tinha mais, né? A senhora tem algum hobby? Sim, agora eu moro agora em Porto Alegre, né, faz
mês que vem fazer 7 anos que eu estou lá. Me mudei para lá por causa das filhas, né? Tenho 5 filhas lá. E lá eu estou na academia todos os dias de manhã. Ah, faz academia? É, porque eu tenho prótese nos 2 joelhos. Então o médico quer que eu faça bastante Isso é academia. um hobby. Faz com prazer. Muito prazer. E daí lá já tem o grupo também, como aqui tem hobby, né? Nós temos nossos almoços e, né? Fiz muita amizade em Porto Alegre. Porque eu estou bastante com as filhas, mas trabalho, né? O seu marido teve muito na área da música, né? É, mas primeiro, vamos dizer, ele foi professor, né? Muitos anos. Ele deu aula até 70 anos. Só que antigamente os professores faziam registros. Era registro, ele fez registro de francês, registro de geografia. Naquela época não era ainda, né? Então ele deu aula de tudo. E lá em Carazinho ele deu muita aula de religião por causa que não tinha professor de religião. Ele mais um outro seminarista. E era difícil achar, né? E depois ele sempre dizia, o dia que eu me aposentar, eu vou querer trabalhar só com música. E quando ele se aposentou, ele foi para Chile fazer curso e implantou o método Suzuki na Universidade de Passo Fundo. O método Suzuki é um método chinês, né, de violino, porque ele era muito da música clássica. Daí ele começou a ensinar violino, mas ele ensinava qualquer instrumento. Ele tinha o dom da música. Assim, um conselho para os jovens. A senhora teria algum conselho para dar para os jovens? Não, assim, como é que eu vou dizer? Cultura, música, né? Esporte, essas coisas, eu acho que, né? Ajudaria muito em muitas coisas. E tem um lema, assim, com tudo que a senhora passou na sua vida, um lema de vida? Uma perseverança, né? Assim, a gente tem porque isso para todo mundo, né? Não existe coisa fácil, né? Então, eu acho que isso... Rezar e trabalhar, né? Sim, perseverança, rezar e trabalhar. Mas isso que nós mais gostamos, né? Sim. Até hoje a mãe sempre dizia pra gente aprender, deixar de trabalhar um pouco, né? E assim, eu noto que eu preciso deixar de trabalhar um pouco porque eu tenho que me cuidar dos meus joelhos e fazer física. Então, às vezes é difícil, né? A gente gosta de trabalhar.